Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece para os investidores brasileiros e, claro, os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou o Felipe Nascimento e aqui comigo está o Alan Gani. Muito bem aí, Alan. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Portfólio Global. Prazer conversar contigo mais uma vez. Prazer é todo meu, Felipe. Que programa, né? Que programa legal aí para o dia de hoje. Bastante importante porque tem anúncio do Copom e isso impacta diretamente, Sim. né? Dólar, então, muito legal fazer esse programa e legal também ter feito aí com você já à tarde, né? É isso aí. Ô Gani, hoje nós vamos falar, também vamos analisar algumas empresas americanas que estão em destaque aí, que também tem bastante interesse e procura pelos investidores brasileiros. Vamos começar pela Tesla, né? A líder dos BDRs mais negociados na Bolsa, pelo menos até setembro agora de 2021. Nos resultados do terceiro trimestre, o lucro da empresa subiu 389%, chegou a 1 bilhão 600 milhões de dólares. E na segunda-feira também, Gani, a Tesla atingiu o valor de mercado de 1 trilhão de dólares, depois que as suas ações dispararam mais de 12% na Nasdaq, com aquela notícia de que a companhia tinha conseguido sua maior encomenda até agora, 100 mil veículos que devem ser entregues nos próximos meses para a locadora de carro Hertz. E hoje mesmo a Uber anunciou uma parceria com essa locadora Hertz para oferecer 50 mil carros elétricos da Tesla como uma opção para locação a partir de novembro, também em Los Angeles, São Francisco, San Diego e em Washington, lá nos Estados Unidos. Lembrando que a Uber prometeu operar com uma frota 100% elétrica nos Estados Unidos, Canadá e Europa até o ano de 2030 e também em todo o mundo até 2040. E em setembro, pela primeira vez, o carro mais vendido da Europa de todos os segmentos foi um carro elétrico, foi o Tesla Model 3. Né? Isso levando em consideração todos os outros veículos a motor, a combustão, o Tesla Model 3 foi o mais vendido lá na Europa. Aí, para a gente começar esse papo, Gani, queria fazer algumas perguntas aí para você, para a gente entrar um pouco na questão de valuation, para a gente entrar um pouquinho também em modelo de negócio dessas empresas, porque afinal de contas o investidor, quando ele começa a olhar para um BDR, ele começa a olhar para investimento no exterior, ele faz aquela análise geral para entender um pouco do segmento, para entender um pouco da empresa, para entender um pouco se acaba valendo a pena ou não investir nessas empresas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que o investidor pode analisar se vale a pena investir na Tesla, se tem um futuro promissor, que também acaba carregando muita expectativa. A gente vê sempre o Elon Musk ali entre as conversas, né? As pessoas falando, poxa, qual que vai ser o próximo passo dele? Ele ganha mais dinheiro com Bitcoin do que com a Tesla, ele já está diversificando para viagem espacial, enfim. Olhando para a Tesla, será que vale a pena olhar para esse BDR? Será que vale a pena o investidor pensar numa diversificação indo por esse caminho? Então, com certeza é uma empresa que chama muita atenção e que merece uma análise, né? Então, assim, vale a pena estudar o caso, vale a pena ficar atento e estudar o caso, até porque sempre gera muita polêmica quando a gente fala de Tesla, né? Tem os amantes e tem as pessoas que acham uma furada. Agora, outra pergunta que a gente pode tentar aqui, eu dou até a minha visão, né, o Felipe, se vale a pena comprar ou não a Tesla, né? Muito bem, então assim, o modelo de negócio, basicamente, né, embora atue também com outros tipos de equipamento, viagem espacial e tal, mas basicamente o grosso são carros elétricos, né? Apostando que isso será o futuro. Então, fazendo aqui uma analogia, né? O Henry Ford lá atrás, né? Quando o veículo automotivo e a linha de produção e aquilo foi revolucionário, quer dizer, a pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo hoje, será que a Tesla ela é disruptiva? Será que isso vai tomar conta e ela largou na frente? Então, o que eu vejo com um certo cuidado a Tesla, e depois a gente fala um pouco de números, o Felipe, é o seguinte, né? Primeiro, ainda não é um veículo barato, está longe de ser barato, esses carros da Tesla, né? Então, eu vejo, será que isso vai atender toda uma demanda aí, substituindo os outros carros? Outra, uma demanda energia elétrica, né? Mas há um desafio do mundo na produção
de energia elétrica, então seria aquele carro sustentável do futuro elétrico, mas para gerar eletricidade, eu também dependo, por enquanto, em grande parte de combustível fóssil. Então eu acho que está muito ligado a essa pauta, né, se vai ter uma outra fonte de energia capaz de gerar energia elétrica que não polua o meio ambiente, como é o caso de combustível fóssil. Então ainda vejo isso como um grande desafio, não me parece claro essa questão. Infelizmente, porque seria o ideal, né, você ter, não queima o combustível fóssil, é renovável e tal, aí sim me parece que o case seria muito interessante. Então eu vejo também como isso um grande desafio no caso aí da Tesla. Um outro ponto, eu acho que merece atenção também, é a questão da concorrência, né, Felipe? Então, veja, a Volkswagen tá entrando forte, então, assim, a Tesla, embora você trouxe o dado que vendeu mais na Europa, mas já tem uma projeção da Volkswagen passar, que é um concorrente, né? A Tesla tem uma dificuldade no mercado asiático também, então, na China, ela sofre pressões do próprio governo, e aí o mercado asiático é bastante importante, né, pegando China, então ela sofre pressões do governo acreditando que a Tesla é uma empresa que atua teria atuado com espionagem, esse tipo de coisa, então já tem uma resistência do governo e da própria população, que provavelmente também sofre influência do governo, né, e não diz que o atendimento não é legal, é ruim e tal, né, da Tesla. Então, eu vejo aí também com um problema. Aí agora eu vou para os números, né? E aí os números tem algo que me chama bastante atenção, que são os indicadores de valuation, né? Os indicadores de preço-lucro dela, né? Então eu rabisquei aqui alguns números, tá? Por exemplo, o preço-lucro da Tesla, tudo bem que em empresas de growth, né? Esses números acabam sendo mais esticados mesmo. Mas olha só, Felipe, eu estou falando no preço-lucro forward, né? Projeção de preço-lucro, não é nem o histórico, o número seria maior, tá? Eu estou pegando aqui, ó, deu 166,36. Então, de novo, isso é uma projeção, né, de uma das métricas de preço-lucro, tá 166,36. A mediana do setor é 14,71. Então, eu não consigo ver tanto diferencial competitivo em relação, por exemplo, a Volkswagen, que está nesse setor, ou em relação a outras empresas asiáticas, né? E com esses problemas que eu trouxe em relação ao próprio desafio energético do mundo, porque o modelo de negócio depende desse desafio energético, né? Porque no final das contas, tudo bem, vamos usar energia elétrica, mas se eu não tiver uma energia... Da onde que vai vir essa energia elétrica? Esse é o ponto, porque senão, se a energia elétrica vem da queima de combustíveis fósseis, nada adiantou o carro elétrico, né? Melhor eu ter logo o carro, né? A gasolina, álcool, enfim. Então, eu acho que esse é um problema. Segundo, questão do mercado chinês. Terceiro, a própria concorrência na Europa. Então, me parece que esse valuation é muito esticado, tá? 166 de preço-lucro contra 14,71. 1.030% acima da mediana do setor. Mediana, tá? Não tem um histórico, não conseguiu o histórico dos 5 anos. Ela passou a dar lucro, isso é positivo no lado da empresa, que até pouco tempo ela nem dava lucro, né? Isso é positivo. Agora, chegou num valor de mercado de um trilhão, um pouco mais de 1 trilhão. Sim. O valor de mercado não necessariamente significa que a empresa está sendo lucrativa, o que significa que há uma aposta que ela será lucrativa no futuro, né, Felipe? Mas existe também uma discussão, né, Gani, porque a gente está vendo toda essa discussão sobre a troca da matriz energética, a energia mais limpa, saída dos combustíveis fósseis, e a Tesla, né, ela tem aquela gama de carros dela, mas ela também está investindo bastante em tecnologia. Tecnologia para quê? Para poder ter uma fonte para recarregar os seus carros, para ter uma bateria mais longeva, para ela conseguir andar mais quilômetros, mais milhas, com uma carga menor. Enfim, quando a gente olha, quando faz o valuation e tudo mais, esse investimento, esse capex aqui da empresa, e também
o que ela pode retornar, de repente, numa troca de matriz energética, não para 5, 10, 15 anos, mas num período um pouco maior de tempo. Isso é sensível também quando o analista vai fazer as contas, né? Sem dúvida alguma, né? Então, é aí que eu acho que é o ponto, né? É quase uma crença, assim, é difícil, porque é aquela... uma questão meio que visionária mesmo. Pode ser que o analista mais otimista fale, não, a Tesla vai conseguir superar todos esses obstáculos, a energia limpa é o futuro mesmo, a sociedade vai encontrar alguma forma, né, de gerar energia limpa, combustíveis fósseis ficou para trás, vão ter baterias duradouras, eu acredito nesse modelo de negócio. Eu sou um pouco mais cético em relação a isso, tá? Mas aí eu acho que entra o viés de cada analista, entendeu? Sim. Então, por isso que divide tantas as opiniões a Tesla, né? Tem gente achando que é bolha, que esse valuation está muito esticado, como tem gente que acha que não. Isso realmente, o cara é um visionário e é o futuro. Só pegando, eu fiz aqui um compilado, também acho que essa informação aí, principalmente para os nossos telespectadores, é bem interessante, né? Wall Street, uma média de Wall Street, está falando para Tesla neutro. São neutros. Nem compra nem vende, neutro. Tá? E o Quant, que é uma métrica juntando, né, todos os quants, né, que a gente fala, que não fazem análise quali da empresa, nem é mais uma análise quant, eles também são neutros. Tá? Então, só trazendo aí o que o pessoal de Wall Street e os quants de Wall Street também estão dizendo. Eu já sou, acho que, bearish, né? Entendi. Ô Gani, só uma última pergunta de Tesla. E aí eu fico à vontade só para falar isso, não, Felipe, porque eu sou bom. Primeiro eu sou analista CNPI, Sim. né? E eu não tenho Tesla também na minha carteira, né? E a partir do momento que eu também dou uma recomendação, eu passo a ter compromissos, Sim. né? Períodos que eu posso comprar e não. Então, eu não tenho pretensões em ter Tesla também. Boa. Ô Gani, a gente fala bastante aqui nos outros programas que a gente apresenta, né? Inclusive, essa semana, justamente por conta de cenário no Brasil, a gente acaba falando que quando alguém tem alguma opinião e começa a expressar, principalmente pessoas com bastante repercussão e com bastante notoriedade na mídia, na imprensa, ou no meio, né? Isso acaba se tornando aquela profecia autorrealizável, que é uma contaminação das expectativas e tudo mais. No caso da Tesla, isso pode, de repente, acontecer? Você disse que está todo mundo neutro, mas quando uma pessoa ou uma empresa, ou, por exemplo, agora a Hertz, vai comprar vários 100 mil carros elétricos, a Uber vai comprar carros elétricos, outras empresas estão olhando para essa eletrificação da frota e tudo mais. Isso pode se tornar um ambiente contagioso, entre aspas, e benéfico, claro, para os negócios da empresa, isso fazer com que os analistas acabem mudando a sua percepção sobre a empresa? Felipe, é uma ótima pergunta, né? Porque se todo mundo começar a acreditar que, bom, a Tesla é o futuro e tal, e não sei o quê, e essas locadoras importantes que você citou, elas comecem a acreditar no modelo de negócio, sim, né? O que poderia ser algo ruim o que poderia acontecer de ruim? Porque daí se realizou, pelo menos no curto prazo, fatalmente. Isso aí impulsiona preço de ação. O que poderia ser uma tese daquele que é mais cético em relação à empresa é que, de repente, não tem toda essa demanda lá na frente, ou ela começa a enfrentar outras concorrentes, né? Ou ela não vai ter uma energia, a bateria não vai durar tanto, ou o mundo vai continuar dependendo de combustível fóssil, etc. e tal. Então, aí sim, aí essas locadoras passam a vender carros da Tesla. Não, é muito caro ter isso daqui, não vou mais comprar, ou diminui os ritmos de compra. Mas a curto prazo, sem dúvida, se todo mundo começar a acreditar nisso, isso impulsiona o preço da ação. Outra coisa, a recomendação também, né? Então veja, se um banco de investimento muito grande dá uma recomendação positiva, ou um grande fundo começa a olhar, isso acaba influenciando também, né? Ou de repente alguma regulação, né, Gani? Porque a Tesla, sim, ela fabrica automóveis, mas
grande parte do lucro vem do software que ela vende para veículo autônomo, para poder mapear as estradas, mapear as ruas, né, e poder andar sozinho, né, o carro andar sozinho, praticamente sozinho. Esse software, inclusive, é aquela coisa da gente viver na era dos dados, que os dados acabam valendo muito mais do que qualquer commodity ali, ou qualquer produto fabril, né? Então, os dados que a Tesla tem acabam valendo bastante, porque ela está ali, né, vendo como que o motorista anda, onde que ele anda, o que ele vê, o que ele gosta os percursos, enfim, são várias coisas. E, de repente, se houver algum tipo de regulamentação que acabe barrando essa possibilidade da Tesla, também acaba impactando no valuation. E como ocorreu na China, né? Quer dizer, a China não permite. Mas já teve uma pressão do governo, então isso já acaba impactando. Lógico, não pegou, né? A Tesla subiu em um ano, hein? Se pegar aqui, 149%. É muita coisa. Então, mesmo assim, com um modelo ainda que muita gente acredita que é o futuro e muita gente olha ainda com uma certa desconfiança, mas quem entrou ali fala, não, mesmo que o mais cético, vou te pegar a carona na onda para depois vender, porque pode ter isso também, né? Não acredito na tese no longo prazo, mas acho que... Porque a gente acha que falou isso nesses dias Não foi aqui, né? Não lembro. Acho que foi. Pouco importa o que eu acho, né? É como o mercado vai reagir, pelo menos a curto prazo, né? Em algum momento, eu acho que se eu tenho uma tese e o mercado não está comprando essa tese, no final das contas eu estou falando, não, em algum momento vai cair a ficha do mercado e aí vai encontrar a realidade, né, na qual eu acredito. Isso se eu tiver certo, é claro. Mas pode ser que eu fale assim, não, mas vai demorar um certo tempo para cair a ficha do mercado em relação a isso e pode ser que no curto prazo a empresa suba muito. Então, assim, né, pouco importa aí o que eu acho nesse caso e se eu achar que todo mundo vai acreditar que a empresa vai ser vencedora, mesmo que eu ache que no longo prazo não, eu estou falando que pelo menos a curto prazo tem um espaço para ela subir. É claro que se um dia cair a ficha, todo mundo fala, não, mas espera aí, não é nada disso, né? Estou falando que eu estou certo, tá? Só um exemplo. Mas não é nada disso, aí o que o mercado está acreditando foi ao encontro a minha tese, né? Boa, Gani. Vamos então mudar o assunto aqui, mas rapidinho, deixa eu só falar sobre a Tesla, que subiu mais de 20%, né, nos últimos 5 dias aí, justamente também por conta dos resultados, por conta desses pedidos. A outra empresa que a gente vai falar agora acabou caindo quase 6% nesses últimos 5 dias. O BDR dela, negociado aqui no Brasil, é o segundo lugar no ranking dos BDRs mais negociados, né? É a empresa argentina Mercado Livre. Recentemente, com a queda do minério de ferro, o Mercado Livre desbancou a gigante Vale e se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. O Mercado Livre, olha só, Gani, ele é pioneiro na estruturação do marketplace digital desde o ano de 1999. Esse movimento ganhou força aí nesse ano. O Meli tem apostado também em lojas oficiais com marcas reconhecidas. E aí, com a pandemia, a gente viu uma explosão do e-commerce. Depois, com a retomada das atividades presenciais, tinha até aquela expectativa inversa, né? De que talvez isso pudesse impactar negativamente nos resultados do Mercado Livre e também no e-commerce em geral. Mas isso acabou não sendo muito bem esse movimento que a gente viu, né? A gente chegou a ver movimentos de desaceleração com a Amazon e também com a Alibaba. Mas o Mercado Livre trouxe bons resultados, inclusive aqui no Brasil, expandindo, né, sua rede aqui no Brasil. Por aqui, com a expectativa da inflação, a gente tem visto que as empresas de varejo, né, os pares, né, do Mercado Livre, Via, Magalu, que acabam dependendo do consumo e do crescimento da economia, têm sofrido bastante com essa perspectiva de alta da Selic e a nova escalada da inflação. Ô Gani, diz uma coisa, você acha que o Mercado Livre, com esse pioneirismo, marketplace, acaba sendo mais resiliente a essas variações do mercado macro, considerando o varejo no aspecto mais global? Você acha que o Mercado Livre pode acabar sendo o principal concorrente de brasileiras que apostam no marketplace, né? Como Via, Magalu, ele é o principal concorrente, ele acaba tendo grande impacto ali quando você começa a analisar os pares? Acho que sim. Acho que é uma empresa muito bem preparada, né? Acaba dominando aí toda a América Latina, né? Ela só nos Estados Unidos, evidentemente, que aí quem domina
é a Amazon, né? Mas eu vejo que para esses concorrentes, como a própria Magalu, a Via, você tem dois, né? Tem a entrada da Amazon no Brasil, chegando cada vez mais forte, e você tem o próprio Mercado Livre. E aí uma atuação não só em Brasil, mas em toda a América Latina, ele é muito forte. É um case que eu gosto, né? Acho que também, pós-pandemia, isso foi disruptivo, e aí eu vejo com muito mais, de uma maneira muito mais concreta, né, o Felipe? Quer dizer, eu acho que essa realidade do comércio online, do varejo online, ia acontecer de qualquer jeito. A pandemia simplesmente acelerou este processo, né? Nem sei também, bate na madeira, mas vai que tem de novo alguma coisa aí. Então, essas empresas acabam se beneficiando. Então, é uma tese que eu gosto, muito embora o valuation esteja bastante esticado, tá? Então, se a gente pegar aqui, eu trouxe alguns números, tá? O Mercado Livre subiu menos do que a Tesla em um ano, subiu 20,54%, pegando um ano para cá. O preço-lucro, atenção, na mesma métrica que eu usei para a Tesla, 540,26, né? Preço-lucro. Preço-lucro é em quanto tempo se paga. Sim. 540 anos, né? 540 logo ali. Logo ali. A mediana do mercado dos pares é 14,71, tá? Não sei, né, nesse dado que eu peguei, se está entrando Magalu. Creio que não. Nem Amazon. Não sei. 14, era até bom, legal, eu não tenho a composição de quem entrou. 14,71. E a média, o average, aí isso que é legal. Olha que legal. Como é que eu posso fazer uma análise bem simples de preço-lucro, tá? Porque o número em si, ele não quer dizer nada. Porque assim, ele está muito acima da média do setor porque ele está caro ou porque ele realmente é muito bom? Ele é muito bom. É igual a Magalu. A Magalu tem um preço-lucro muito acima dos pares. Mas a Magalu está muito acima dos pares porque ela é realmente muito boa ou porque ela ficou cara? Eu acho que, então, é essa pergunta que cada analista tenta responder junto com a análise quali, né, Felipe? Sim. Agora, o que eu gosto de fazer, por exemplo, em relação à mediana do setor, ela está muito acima. Então pode ser porque ele seja muito diferenciado mesmo, Mercado Livre. Agora, em relação à sua média histórica, ele está baixo. Olha que legal. Então, em relação à média histórica dos últimos 5 anos, 3.226, né, foi essa média. Então, ele está barato em relação à média histórica. Então, me parece que é uma empresa que ainda tem oportunidades. Wall Street é bullish, compre, e os quants dizem não, neutro. Neutro. Bom, é uma diferença do que a gente viu na Tesla, que os dois são neutros. Os dois são neutros. Ela é listada na bolsa na Nasdaq, né? Mas a operação dela está toda na América Latina. Isso também é um ponto importante aí para o investidor aqui de BDR e tudo mais. Por exemplo, a XP, ela é listada na Nasdaq. E, naturalmente, a gente faz a seguinte associação, Felipe. Se está listada lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, então ela tem a operação XP nos Estados Unidos. A operação da XP nos Estados Unidos é desse tamanhinho, quase nada. Micro, né? Perto dos gigantes lá. Na verdade, então, você tem que olhar para onde está a operação da empresa, que é Brasil. Mas por que ela está listada lá? Porque ela quer captar dinheiro lá. Né? Mas o lance aqui, a operação dela está aqui. Até porque Mercado Livre é uma empresa argentina, listada nos Estados Unidos, e que grande parte da operação é no Brasil, né? Exatamente. Grande parte do lucro, do investimento, das projeções da empresa, né? Construiu galpões, está fazendo investimentos em marketplace bastante robusto aqui no Brasil. Inclusive tem uma sede gigantesca aqui no Brasil também. Perfeito. Né? Mas, Gani, falando de Mercado Livre, né? Eu acho que o que acaba te dando, né, essa diferença entre uma empresa e outra que a gente estava vendo é que quando você olha para o Mercado Livre, você fala, poxa, daqui a 50 anos, provavelmente a gente ainda vai estar comprando coisas pela internet, a gente ainda vai estar com esse modelo de negócio, a não ser que aconteça alguma coisa muito disruptiva. No caso da Tesla, ela é a disruptiva, né? Exatamente. No Mercado Livre, não. É meio uma coisa já consolidada e que só tende a crescer, inclusive de liderança de mercado, né? Embora tenha pares, né, tão competentes quanto, o Mercado Livre é um modelo de negócio que se perpetua, né? Exatamente. E, então, assim, acho que essa é a questão, né? Sem sombra de dúvidas, a Tesla é disruptiva, assim, é algo completamente novo que eles estão propondo. Como já foi essas empresas, como já foi a Amazon no passado, né?
Agora, a questão é sustentável essa disrupção? Né? Quer dizer, é uma disrupção que veio para ficar e... Porque assim, você ser simplesmente disruptivo, mas você não perpetuar, não adianta nada. Né? Então a questão é um modelo disruptivo que vai se consolidar. Eu acho que essa é a grande dúvida. Como toda empresa disruptiva, né, depois que o tempo passa, fala, mas era óbvio isso daí, né? Mas agora a gente está vivendo isso e não é tão óbvio, né? A Amazon, por exemplo, ficou muito tempo sem dar lucro, né? Muito tempo ali penando, né, para engrenar, para criar todo aquele ecossistema, até chegar à empresa que é hoje, né? E Mercado Livre também, né? Muito tempo. Exatamente. É uma empresa de crescimento, né? É uma empresa de crescimento, isso é legal. Qual que seria a diferença quando a gente vai olhar para o valuation, né? De empresa de crescimento e uma empresa já mais consolidada, a empresa que a gente chama de valor, né? De valor. Olhando para esse valuation, que você fala, poxa, está esticado, para eu retornar o meu investimento vai ser mais de 500 anos. Quando eu olho para essas empresas, até parece que não vale a pena, né, investir nelas por causa de todo esse cenário. Mas não é bem assim, né? O que acontece, né? Dentro da escola fundamentalista, a gente divide aí em duas classes, né? Empresas de valor. As empresas de valor, Felipe, são aquelas mais consolidadas, que já dominam o mercado, que dificilmente vão desaparecer, tipo uma Nestlé, né? Então... são autopagadoras de dividendos, então quem busca essa tese está buscando mais dividendos, está buscando mais comprar ações para ter bons dividendos, né? As vacas leiteiras aí. Então é uma tese muito de valor. E é claro que numa tese de valor, isso vale também, né, para empresas de crescimento, o preço importa, né? Quer dizer, você está tentando achar boas empresas com bons fundamentos baratas. Tá? Essa é a arte. Na empresa de crescimento, né, são empresas que não vão gerar dividendos. A Tesla teve aí seu lucro, mas boa parte eles vão reinvestir no próprio negócio, porque exige muito investimento para um crescimento aí exponencial da empresa. Né? Só que isso vai acabar refletindo no preço das ações. Vamos lembrar que o retorno de um acionista basicamente vem de duas fontes aí. Vem de distribuição de resultados, né, dividendos, no Brasil tem a figura juros sobre capital próprio ainda e tal, e valorização do preço. Então vem disso daí, isso é o retorno do acionista, né? No velho, eu estou falando que tem muito dividendo. É claro que pode também ter valorização de preço das ações, né? Então fala, opa, mas a empresa ainda vai se tornar ainda mais lucrativa e tal, tá melhor, tem mais eficiência. Não. Então tá, agora, na empresa de growth, né, o que acontece? É muito carregado na valorização de preço e quase nada em dividendo, né? Mas apostando que em algum momento no futuro, essa empresa vai gerar lucro, entendeu? E ela vai se tornar, senão não faz sentido, né? Uma empresa que você está comprando uma empresa porque um dia você nunca mais, né? Uma aposta que nunca vai se concretizar, aí não faz sentido. Em algum momento ela vai ter que gerar dividendos para o seu acionista, só que é uma aposta lá na frente. Maravilha. Gani, vamos então às considerações finais aqui. No nosso portfólio global, a gente falou de duas empresas distintas, valuations distintos, perfis também diferentes ali, mas é aquela coisa que a gente sempre fala aqui sobre a diversificação, sobre olhar para o exterior, não deixar os investimentos todos concentrados, as nuances, né, da economia brasileira, poder aproveitar também todas as diferenças que a gente vê em relação à dolarização dos investimentos, ao cenário macroeconômico mundial também, não só ao cenário brasileiro. Então deixa suas considerações finais aqui nesse nosso programa em que falamos de Tesla e Mercado Livre. E esse programa tem esse objetivo, né? Justamente de quebrar essa barreira, de incentivar as pessoas cada vez mais a buscarem investimentos lá fora, né? Então é muito fácil quando a gente fala de Brasil, de empresas conhecidas, mas independente de gostar ou não de uma tese da Tesla, né? É algo muito interessante, é algo que merece análise. E só a possibilidade de você se tornar sócio de uma empresa como a Tesla ou como o Mercado Livre, né? Principalmente aí no caso da Tesla, porque não tem nada parecido no Brasil. O Mercado Livre ainda tem a Magalu aqui, né? Sim. Mas na Tesla, fala, caramba, eu posso me tornar sócio, que no final das contas é isso, né?
Tá, BDR eu não estou sendo sócio direto, mas tá, você tem os mesmos direitos ali, né, de valorização de preço, de dividendos e tal. Então, assim, em termos práticos de me tornar sócio de uma empresa dessa, é algo fantástico, né? E não só a Tesla, aí tem N empresas aí. Eu posso fazer isso via BDR, eu posso fazer via investimento direto no exterior também, que hoje ficou mais tranquilo. E o que é interessante é você estar dolarizado e está exposto a empresas que você não está no Brasil, né? Então, acho que isso você deve levar em conta na diversificação também. O modelo de negócio que você não encontra no Brasil. Sim. Porque por que eu vou, né, investir lá num modelo de negócio que eu tenho no Brasil? Tal? Então, né? Justamente quando a gente vai no exterior, não é isso? Quando você fala, puxa, eu vou comprar isso não tem no Brasil, né? Então, isso é um fator de compra também no mercado financeiro. Boa, Gani, é isso aí. Você não vai comprar lá fora o que tem aqui no Brasil. Você vai... A não ser que seja mais barato, né? Você vai para os Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos, você vai na Outlet para comprar mais barato. Tem no Brasil, vai estar mais barato. Mas ou você compra porque está mais barato lá e aposta no dólar, né? Ou você está falando assim, bom, você vai lá, faz uma viagem para os Estados Unidos, o que você vai comer lá? Vai comer nas lanchonetes que tem aqui, algo do tipo. Você não vai comer picanha nos Estados Unidos, tá certo? Você come aqui no Brasil, né? Isso aí. Valeu, Gani. Até a semana que vem, então. A gente vai ficando por aqui com o nosso Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e as oportunidades do mercado internacional. Forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.